Já percebeu que quase todas as grandes conquistas da vida da gente, elas sempre têm alguma coisa em comum? Porque antes elas pareciam gigantescas, né? Só que depois de um tempo, elas acabaram virando parte da nossa própria rotina, né? O nosso emprego, um relacionamento, um carro, uma viagem, um aumento de salário, um bônus. Parece que a felicidade ela tá sempre na próxima esquina ali, na conquista. Mas e se o problema não for aquilo que falta pra gente, né? E se o problema for um mecanismo, né, que faz sempre a gente sentir que está faltando alguma coisa. No último vídeo, no meu primeiro vídeo do YouTube, eu falei um pouco sobre como a gratidão ela te ajuda, né? E não é nem um exercício de pensamento positivo, mas sim meio que uma mudança na forma em que você vive. E aí me surgiu um pensamento interessante, né? Se eu aprender a ficar satisfeita, quer dizer então que eu não vou mais querer crescer. Tipo, eu vou perder a vontade de crescer? E acho que isso esconde uma coisa ainda bem mais importante, né? Porque a gente, como ser humano, a gente sempre parece incapaz de sentir que é isso, né? É suficiente. Aquilo que a gente conquistou ou aquilo que a gente já tem é suficiente para mim. Só que tem uma explicação bem curiosa, né? Porque durante quase toda a história da humanidade, ficar satisfeita demais, ela podia né, esse tipo de comportamento ou sentimento poderia ser um pouco perigoso, né? Porque quem continuava procurando alimento, né, abrigo, recursos, uma caverna, uma nova caçada, tinha mais chances de sobreviver. E a nossa mente, ela meio que basicamente foi moldada para continuar sempre buscando, nunca para descansar, né? Só que hoje a nossa realidade mudou e muito dos nossos antepassados, né? O nosso cérebro ele continua funcionando como se a gente ainda estivesse tentando sobreviver na natureza, só que a gente está vivendo em apartamento, a gente está usando internet, a gente está pedindo comida pelo celular, mas isso ainda não explica uma coisa que é importante, né? Porque até quando, né, a gente consegue aquilo que a gente quer, por que essa coisa, né, essa satisfação dessa conquista, ela dura tão pouco, né? E muita gente acha que dopamina é o hormônio do prazer, né? Só que a dopamina ela participa muito mais na expectativa do que na satisfação em si. Pensa um pouco sobre a última coisa que tu quis comprar, né? Sei lá, um celular, por exemplo. Talvez a parte mais legal de comprar um celular novo não é estar com o celular na mão, é toda a parte, né, da expectativa, onde a gente vai fazer a pesquisa, a gente vai assistir vídeo, a gente vai fazer comparativo, a gente vai imaginar, a gente vai esperar o celular chegar. E aí a gente, depois de alguns dias, já usando o celular, já com o celular na mão, aquilo já faz parte da nossa vida, já faz parte da nossa rotina, né? E o nosso cérebro, mais uma vez, tem esse mecanismo dos nossos antepassados, né? Que ele ama perseguir, ele ama ir atrás de algo, muito mais até mesmo do que possuir algo, né? Porque quantas coisas que você sonhava ter hoje, elas simplesmente passam despercebidas, como se você sempre tivesse tido aquilo que você já tem hoje, né? Porque a gente se acostuma com quase tudo, né? Seja um aumento de salário, uma casa melhor, um relacionamento bacana, um shape diferente que a gente consegue colocar, né? Depois de malhar bastante, de fazer dieta. Só que depois de algum tempo, aquela coisa, ela simplesmente deixa de parecer especial, né? E não é nem porque essa coisa, essa conquista, ou sei lá o quê, não é que aquilo perdeu o valor, mas é porque virou normal. E aí tem um outro objetivo, um outro desejo, uma outra meta, né, que a gente continua sempre indo atrás por conta desse mecanismo. Só que ainda tem uma outra coisa engraçada que ninguém explica direito, é que existe ainda mais uma coisa chamada comparação, né, que antigamente a gente comparava a nossa vida com, sei lá, 10, 20, 30 pessoas, né? Hoje a gente compara com milhões. Todo dia a gente abre o celular,
Alguém está viajando, alguém está casando, alguém comprou uma casa nova, alguém ficou rico, alguém comprou um carrão, alguém está muito feliz nas redes sociais, e aos poucos a gente deixa de se perguntar o que a gente realmente quer, né? E a gente começa a correr atrás daquilo que parece muito importante para outras pessoas, porque elas estão felizes, né, com aquelas coisas, mas a gente fica pensando, ué, qual dos meus desejos são realmente meus? Ou tudo isso está sendo implantado por alguma pesquisa, não pesquisa, né, por alguma propaganda, por algum vídeo na internet, mas muito antes até mesmo da neurociência, né, que é tão falada hoje em dia, muito antes dela existir, alguns filósofos eles já meio que observavam esse tipo de comportamento no ser humano. O Schopenhauer ele dizia muito que a vida ela parece oscilar entre o desejo e o tédio, ou seja, eu estou entediado, eu quero algo, eu consigo aquele algo, eu fico entediado. E assim fica girando a roda, né? Tipo, quando a gente não tem, a gente quer. Quando a gente consegue, a gente já quer outra coisa, porque aquilo já não nos satisfaz mais. Aquela dopamina da expectativa já foi, né, de fato consumida, digamos assim. E os estoicos, eles também faziam uma outra pergunta, né, que eu acho muito interessante, que é o que realmente depende de mim? E o budismo ele trazia que boa parte do nosso sofrimento nasce simplesmente do nosso apego, quando a gente se apega às coisas, né? E é meio curioso perceber que tantas correntes filosóficas, por assim dizer, elas são de diversos lugares, diversas partes do tempo da história da humanidade, e ainda assim elas chegaram com conclusões bem parecidas, né? Porque o problema talvez nunca nem tenha sido o mundo, mas sim a forma como a nossa própria mente funciona, né? E, para ser sincero, eu acho que foi um dos pensamentos que mais mudou minha forma de enxergar a felicidade, né? Que não é querer crescer. Ah, não quero mais crescer. Não é isso, não é não ter ambição. Tem um livro, Luz do Caminho, de Mabel Collins, que tem um trecho que é muito interessante que fala: mate a ambição. Mas não é simplesmente, como eu falei, não é deixar de querer ser ambicioso, não é deixar de querer conquistar coisas. Mas a gente meio que parece que, sei lá, a gente acredita que a próxima conquista que a gente tiver vai sempre, sabe, nos trazer alguma coisa muito importante. Só que depois, por conta desses mecanismos e por conta dessa nossa forma, né, de funcionar, digamos assim, aquela coisa vai se tornar corriqueira, né? E aquilo vai se repetir e vai ser talvez o mecanismo, vai ser a sua ambição, vai ser a sua fome de querer crescer, enfim. Eu acho que quando a gente entende isso, não é que a gente vai meio que abandonar a ambição, né? A questão da matar a ambição, mas isso é o contrário, eu acho. A gente cresce porque a gente quer crescer. Não é porque a gente tá, eu tô sentindo que tá faltando algo aqui, então eu vou continuar, sei lá, buscando um novo emprego, fazendo um novo curso para ter um aumento, mas sim porque a gente escolheu, bom, eu vou continuar construindo, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar buscando, mas sem transformar cada objetivo, né, como se fosse numa promessa em que a gente vai ser feliz quando a gente conquistar aquilo, sabe? Não faz o menor sentido na minha cabeça. E eu acho que quando a gente percebe como esse mecanismo funciona, a nossa gratidão, né, pelas coisas que a gente já tem, ela deixa meio que de ser uma obrigação. Porque ela é só uma forma em que a gente consegue não viver eternamente adiando a nossa própria vida. Tipo, eu já tenho tudo que eu preciso, sabe? Eu já sou feliz com isso. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a conquista que você mais desejou e mesmo depois de conquistar ela, hoje quase você nem percebe que faz parte da tua vida? Eu queria muito ler as respostas e acho que elas vão mostrar um pouco que esse mecanismo é muito mais comum do que a gente imagina. E é isso. A gente se vê na próxima.